Bem-vindos ao último tópico da série Uma Reação Quase Nunca Acontece Sozinha, onde avaliaremos neste vídeo as reações denominadas consecutivas. Meu nome é Guilherme, sou professor da disciplina de Físico-Química 2, GPI 117, da Universidade Federal de Lavras. Bem, temos visto que em sistemas termodinâmicos nos quais várias reações ocorrem de forma simultânea, a taxa de variação da concentração de cada espécie com o tempo tem que levar em consideração todas as etapas das quais aquela espécie química participa. No caso das reações ditas consecutivas, um determinado conjunto de reagentes pode formar um determinado produto que passa, então, a atuar como reagente numa próxima reação. Para avaliar o comportamento cinético de sistemas contendo esse tipo de reação, vamos considerar a transformação de um reagente A em um determinado produto P, sendo que esse processo se dá em duas etapas consecutivas. Numa primeira, o reagente A forma uma determinada espécie química I, que então, em uma segunda etapa, que é uma reação completamente distinta da primeira, dá origem ao produto P. A reação que resume o conjunto das etapas que levam à formação do produto P a partir do reagente A é denominada de reação complexa ou reação global, enquanto que cada uma das etapas que constituem a reação global é denominada de reação elementar. Nos processos caracterizados por reações consecutivas, que dão origem a uma determinada reação complexa, há três tipos de espécies que precisam ser destacadas. Os reagentes são ditos como as espécies que inicialmente são colocadas no sistema reacional, enquanto que os produtos são aquelas espécies que serão geradas a partir da ocorrência das etapas e, consequentemente, estarão em alta concentração no final do processo. Entretanto, entre o conjunto das etapas que a reação precisa percorrer para que reagentes sejam convertidas em produtos, as espécies que se formam durante as etapas consecutivas são denominadas de intermediários de reação. Um intermediário de reação é, portanto, uma espécie química que é formada numa determinada etapa e consumida em etapas seguintes consecutivas àquela na qual ele foi formado. O conjunto das reações elementares que explicam ou que caracterizam uma reação complexa é denominado de mecanismo de reação. E é o mecanismo de reação para uma dada reação química complexa que determina a lei de velocidade associada à reação que é experimentalmente observada. Para poder compreender como se dá esse tipo de relação, nós precisaremos entender inicialmente o que são as reações elementares e o que é que elas têm de tão especial. Para entender esses conceitos, vamos avaliar uma reação química ocorrendo em fase gasosa entre os reagentes A e B para formar um determinado produto P. Sob uma determinada condição de temperatura e pressão, qual é a condição molecular inicial para que a reação química ocorra envolvendo essas duas espécies A e B? Logicamente, uma reação química é uma transformação na qual ligações químicas são rompidas e formadas, levando
a uma reestruturação eletrônica entre os átomos participantes do processo, de forma a gerar novas espécies. O que precisamos, então, como condição necessária para a ocorrência dessa recombinação eletrônica entre as espécies que da reação química participam é o processo de colisão molecular. Se uma reação química entre os componentes A e B precisa ocorrer, necessariamente essas duas moléculas precisarão colidir uma com a outra, de forma que se possibilite a formação do produto. O processo de formação do produto P a partir da colisão entre as espécies químicas A e B requer a formação do que denominamos de um estado de transição. Sem entrar no rigor do significado desse estado e na teoria que o define, o que precisamos por agora reconhecer é que o estado de transição é caracterizado por uma espécie química transiente de alta energia que é estabelecida pela recombinação dos átomos ao longo do processo reacional, de tal forma que a geração dessa espécie transiente é resultado do processo de colisão molecular. Uma reação é dita elementar dependendo da condição de geração de estados de transição, ou seja, uma reação elementar é aquela em que uma única etapa de colisões é capaz de formar o estado de transição. Diante desse conceito, precisamos esclarecer que a formação do estado de transição a partir de uma única etapa de colisões pode envolver um número distinto de espécies químicas ao longo do processo. No caso, por exemplo, da reação entre o componente A e o componente B, duas espécies químicas precisaram colidir para que o estado de transição fosse gerado. Mas esse número de moléculas se chocando ao mesmo tempo pode ser diferente para diferentes reações elementares. O número das espécies químicas que precisam se chocar de forma simultânea para formar o estado de transição determinam o que se chama molecularidade de reações elementares. Reações químicas elementares são ditas unimoleculares se uma única espécie química é capaz de gerar o estado de transição e levar à formação do produto. Entretanto, se duas espécies químicas colidem para gerar o estado de transição, a reação é dita bimolecular. Enquanto que três espécies químicas colidindo ao mesmo tempo para gerar o estado transiente caracterizam reações elementares trimoleculares. Logicamente, as espécies químicas que colidem, no caso de reações bi- ou trimoleculares, podem ser as mesmas ou podem ser espécies distintas. O que é importante para definir a molecularidade é o número das moléculas que colidem, e não o número de tipos de moléculas que colidem. Vejam que, definida a molecularidade das reações elementares, não falamos em molecularidades maiores do que 3. Isso porque, uma vez que a ocorrência da reação química para a geração do estado de transição, que requer a colisão simultânea, seria muito pouco provável para envolver 4 moléculas ou mais colidindo ao mesmo tempo sob condições específicas. E então, reações que
eventualmente envolvam mais do que 3 espécies reagentes, não podem ser elementares e são, portanto, reações complexas. Agora que definimos o que é uma reação elementar, podemos avaliar as implicações desse tipo de comportamento de reação no que diz respeito às leis de velocidade. Continuemos com o exemplo da reação entre o componente A e B, que é então uma reação dita bimolecular. Será que somos capazes de estabelecer, a partir pelo simples fato de ela ser uma reação elementar, qual é a sua lei de velocidade, sem precisarmos de realizar uma verificação experimental? A teoria das colisões moleculares vai nos dar a resposta para essa pergunta. Quando temos um sistema termodinâmico no qual colisões entre as moléculas podem acontecer, essas colisões podem gerar a formação do produto, mas eventualmente pode ser que a colisão não tenha as condições necessárias para que a reação química aconteça. Discutiremos isso em detalhes quando avaliarmos o efeito da temperatura sobre os processos reacionais, mas o fato é que quanto maior o número das colisões que ocorrerem dentro do sistema por unidade de tempo e por unidade de volume, maior será o número de conversões dos reagentes A e B no produto P. Ou seja, há uma proporção entre a velocidade de reação e o termo Z de AB, que da teoria de colisões refere-se ao número de colisões entre as espécies químicas A e B por unidade de tempo e por unidade de volume. Esse número ou essa frequência de colisão é proporcional, por sua vez, à concentração das espécies A e B, de tal forma que podemos relacionar a velocidade da reação com a concentração das espécies que dela participam, trocando a proporção por um sinal de igualdade e uma constante K, que é a constante de velocidade para essa reação. Seja o reagente A e B as mesmas espécies químicas ou não. Temos, então, uma forma direta de mostrar que a lei de velocidade de reação elementar pode ser estabelecida pela relação entre as concentrações das espécies químicas que dela participam. Podemos fazer um raciocínio análogo para reações que sejam trimoleculares, de tal forma que a colisão entre as espécies químicas, por exemplo, A, B e C, que formam um produto P, terá lei de velocidade proporcional à concentração dessas espécies, que são as que determinam a frequência de colisão e, consequentemente, podemos associar à reação química trimolecular uma lei de velocidade que depende da multiplicação da concentração dessas 3 espécies pela constante K de velocidade dessa reação. Sejam as espécies químicas todas iguais, todas diferentes ou diferentes duas a duas. Em resumo, reações elementares que envolvem diferentes combinações de moléculas têm a sua lei de velocidade conhecida e determinada pela própria quantidade de moléculas envolvidas na reação química. Mesmo para o caso de reações ditas unimoleculares, onde uma determinada espécie química A forma produtos, há uma proporção direta entre a velocidade da reação e a concentração daquela espécie no sistema. Dessa forma,
podemos dizer que se uma reação química do tipo Azinho A mais Bzinho B mais Czinho C formando produtos, tal que A mais B mais C sejam menores do que ou igual a 3, que é a condição necessária para uma reação ser elementar, a sua lei de velocidade terá como ordem parcial para os reagentes químicos que dela participam os próprios valores de coeficiente estequiométrico da reação. Dizemos, então, que as ordens parciais de reação na lei de velocidade das reações elementares são os próprios coeficientes estequiométricos dos reagentes. Foi preciso dizer tudo isso para que nós pudéssemos agora avaliar uma abordagem para leis de velocidade integradas de reações químicas consecutivas, que caracterizam um determinado mecanismo de reação. Para nossa exemplificação, vamos considerar aquela reação inicial na qual o componente A se transforma no componente P a partir de duas etapas, com a geração de um intermediário I. Vejam que se são reações que constituem um mecanismo de reação, e, portanto, reações consecutivas, as leis de velocidade são necessariamente conhecidas, e eu não preciso, nesse momento, fazer a consideração de uma hipótese para uma determinada lei de velocidade que pudesse ser observada, visto que, sendo reações que caracterizam um mecanismo de reação, são, portanto, elementares e, portanto, têm sua lei de velocidade conhecida. Para a etapa 1, temos uma reação de primeira ordem em relação ao componente A, e, igualmente, para a etapa 2, onde a primeira ordem se dá em relação ao componente I. Se, então, aplicarmos a taxa de variação da concentração de cada espécie em função do tempo para cada uma das espécies químicas, teremos para o componente A, que participa apenas da primeira etapa de reação, que a taxa de variação da concentração de A no tempo é igual ao negativo da constante de velocidade K1 vezes a concentração de A. Fazendo o mesmo para o produto P, temos, nesse caso, uma dependência da concentração dessa espécie com o tempo, que é igual à constante de velocidade da reação 2 vezes a concentração do intermediário I. Enquanto que para o intermediário, que participa das etapas 1 e 2, a taxa de variação da concentração com o tempo será dada pela constante K1 vezes a concentração de A, menos a constante K2 vezes a concentração de I. Todas essas taxas de variação são, de certa forma, similares a qualquer uma das outras que já discutimos ao longo desse curso. Essas equações diferenciais que precisam ser resolvidas não têm nada de especial em relação àquelas que já temos discutido ao longo do curso, e, portanto, a resolução em detalhe de cada uma delas será omitida. Vejam que no caso da espécie A equação diferencial é idêntica àquela das reações irreversíveis de primeira ordem, e, portanto, o comportamento da concentração dessa espécie é bastante conhecido. Se substituirmos essa concentração para a equação diferencial relativa ao componente I, a integração resulta na equação que segue, onde a concentração dessa espécie dependerá das constantes de velocidade de ambas as reações consecutivas e da concentração inicial do componente A. Substituindo a concentração de I para determinar então a taxa de variação da concentração do produto, a concentração dessa espécie com o tempo também pode ser determinada. São equações um pouco mais complexas,
mas que a partir de uma visualização gráfica poderemos ter uma noção melhor do que acontece ao longo do processo reacional. Logicamente, do ponto de vista cinético macroscópico, não conseguiríamos diferenciar reações que são consecutivas de reações de ordem 1 irreversíveis. Mas a concentração do produto seria de tal forma afetada que essa consideração poderia ser facilmente identificada. Vejam esse gráfico que mostra a concentração das espécies A, I e P ao longo do tempo para uma situação na qual a constante de velocidade da reação 1 é 5 vezes maior do que a constante de velocidade da reação 2. Ou seja, para valores relativamente altos de concentração do intermediário I, a velocidade de formação do intermediário é maior do que a velocidade de consumo, de tal forma que, à medida que o tempo de reação passa, ocorre um acúmulo do componente I ao longo do sistema reacional. Vejam, por exemplo, para esse tempo marcado pela linha tracejada, no qual a concentração do intermediário é muito superior à concentração das espécies A e P, de tal forma que a taxa de variação da concentração do intermediário com o tempo é relativamente pequena, de tal forma que a reação química demora para gerar uma conversão completa de produtos. O interessante é que, se invertemos a situação fazendo com que a constante de velocidade da reação 1 seja 5 vezes menor do que a constante de velocidade da reação 2, passa a acontecer uma quase estabilidade na concentração da espécie intermediária, que permanece relativamente baixa durante todo o período de tempo de reação. Por exemplo, em tempo marcado pela linha tracejada, há uma concentração muito baixa do intermediário, enquanto que os componentes A e P seguem um comportamento cinético que domina a presença dessas duas espécies dentro do sistema. Vejam que nessa situação ocorre um evento interessante com relação à concentração da espécie intermediária, sendo que em um intervalo de tempo relativamente curto, denominado de tempo de indução da reação, a concentração dessa espécie aumenta levemente, mas a partir desse tempo, a concentração permanece praticamente constante, de tal forma que a taxa de variação da concentração de I com o tempo é aproximadamente igual a zero. Esse estado, no qual essa condição é estabelecida, caracteriza o que se chama estado estacionário, que é uma condição reacional relacionada a reações nas quais o intermediário é muito instável, que possibilita uma série de aproximações matemáticas que simplificam as equações diferenciais que, de outra forma, não poderiam ser resolvidas. É possível, então, estabelecer uma condição para a qual o estado estacionário é válido, de tal forma a permitir estas simplificações. Vejam que, se tomarmos a taxa de variação da concentração da espécie I com o tempo igual a zero, podemos estabelecer uma relação entre a concentração do intermediário e a concentração da espécie A partir da razão entre as constantes de velocidade das etapas 1 e 2. Se então substituirmos a concentração de A pela equação integrada, temos a relação que se segue, que a partir de uma nova derivação em relação ao tempo, fornecerá uma relação de bastante utilidade,
para a determinação do estado estacionário. Nessa nova relação, vemos que a taxa de variação da concentração de I com o tempo depende do próprio tempo reacional. Entretanto, para que a condição do estado estacionário seja válida, é necessário que a taxa de variação da concentração de I com o tempo seja igual a zero para qualquer valor de tempo, o que significa dizer que é preciso que a reação da etapa 2 tenha constante k de velocidade muito maior do que a constante de velocidade da etapa 1 elevado ao quadrado multiplicado pela concentração de A inicial. Ora, se a condição do estado estacionário se aplica a um determinado conjunto de reações consecutivas, que são aquelas que determinam um mecanismo de reação, será possível, a partir da integração das leis de velocidade, deduzir a lei de velocidade experimental que se espera para uma determinada reação complexa. Como? É uma questão que avaliaremos nas nossas próximas discussões.